Bom dia, pessoal. Hoje eu vou dar 5 dicas infalíveis para você que quer começar a ler o seu primeiro livro. Primeira dica: olha para sua TV. O que você está assistindo? Você gosta de suspense, terror, comédia romântica? O que será? Ou a vida, né, das pessoas, dos seus ídolos? Ou histórias, fantasia, né? O que você está vendo na TV? Será que essa não é uma boa ideia, assim, de como começar a escolher o seu primeiro livro? O mais importante aqui de você escolher um livro que tenha a ver com o que você assiste normalmente de filme ou de programa. Pode até ser coisas realistas, né? Por exemplo, sobre a natureza, né? Temos livros de todos os tipos, gente. Então, e não precisa ser nem livro, né? Aqui no canal eu quero deixar uma coisa bem clara. Não é leitura de livro somente. Eu quero estimular quem quer ler. Então, pode ser o celular, né? Algum texto, né? Sobre lugares, né? Sobre a história mesmo, de mitologia. Então, assim, lê. Então, eu tô dando as dicas hoje, assim, mais sobre livros, né? Para poder, é uma coisa mais palpável, né? Você pegar, abrir as páginas e iniciar esse processo de leitura através do livro mesmo, mas tem 1000 outras formas, gente, de ler. Leitura é leitura. Então, eu vou dar as dicas hoje, dicas infalíveis sobre livros. A primeira é essa, tá? Então, o que você está assistindo na televisão? O que será que está interessante para você? De repente, você pegar um livro de suspense, que você gosta de séries, essas minisséries, né? Que tem sobre suspense, né? Com histórias de suspense. De repente, é uma boa ideia você começar com os livros sobre isso, tá? Segunda dica infalível. Gente, não sei se é infalível, você que vai testar. Mas assim, tenta fugir do tijolo. O que é tijolo? Aquele livro enorme, né? 3.000 páginas, ou que seja 300 páginas. É muito, tá? Então, tenta pegar alguns. Dá para ver quando você vai comprar o livro ou quando você vai baixar no Kindle. Você tem às vezes a amostra e aí já tem o número de páginas ali que dá para ver. Então, dá uma olhadinha no número de páginas, tenta pegar 100, 120 páginas aí e olhe lá, gente. Se tiver livro com coletânea de contos, é maravilhoso, né? Te dá aquela, sabe, você termina, consegue ver o fim ali e você continua, depois já tem uma nova história, às vezes os contos estão interligados, né? Principalmente para quem gosta de terror, fantasia, tem muita coletânea de contos, tá? É uma maneira interessante aí, é uma dica boa. Outra dica infalível, gente, é o teste do match. O que é match? É quando une, né? Daquele match, né? O pessoal que usa aplicativo, né? Para encontrar alma gêmea aí, né? Então tem aquele que encaixa ali, que dá certo, né? Para você. Então esse teste você vai fazer lendo a primeira página, a segunda página, para ver se aquelas palavras não estão muito rebuscadas para você. Se você gosta mais de palavras rebuscadas, essas palavras mais difíceis, então pronto, deu match com você. E se você quer uma leitura mais fácil, mais dinâmica, então você pode conseguir já dar um relance ali do que vai acontecer, né? Então, de como vai ser o livro com aquelas primeiras páginas. Normalmente as 5 primeiras páginas já dão uma ideia, mas para você que tem dificuldade de ter um hábito de leitura, pode ser a primeira página, já dá uma olhadinha, se te dá um gás, uma vontade, uma curiosidade, esse é o livro certo, tá? O importante nem que você vai rodando as livrarias, as lojas de livros, dá uma olhadinha se você, ou nos sites, vê as amostras grátis, né? As amostras dos livros, já dá uma olhadinha na como é que é a dinâmica, como é que é o ritmo daquele livro e vai devagarinho que você vai conseguir encontrar o seu livro alma gêmea, o seu livro perfeito, que vai dar um match aí.
Outra dica que eu acho muito legal, gente, assim, para quem tá tentando encontrar o seu livro perfeito, o que acontece? A gente começa a ver as listas, né? Então, listas dos 10 livros que você precisa ler na sua vida. Gente, foge, porque assim, você não tem que ler nada, você não é obrigado a ler nada. Pior é que você não tá lendo nada e você nem começa, porque vai ter que ler aqueles 10 livros e às vezes o primeiro livro da lista você vai tentar ler, já não é um livro que te agrada, então assim, foge do tem que ler, deve ler. Não tem que ler nada, gente, ninguém é obrigado, não. Então, assim, existe vida fora da leitura, mas é um hábito bom que a gente está tentando insistir um pouco nessa parte de estimular mesmo, né, o hábito da leitura, mas assim, ninguém é obrigado. Então, ai, você deve ler. Você tem que... Gente, vai com calma, vai no seu tempo, tenta achar seu livro, o primeiro livro é aquele que com certeza, né, talvez não seja o perfeito, então talvez você tenha que procurar mais livros. Eu, sinceramente, fugiria das listas, eu já fujo, né, atualmente, porque assim, eu olho as listas, não tem nada assim, que na lista da pessoa eu li. Então, assim, eu leio porque eu gosto, porque é prazer, não vou nem ficar vendo a lista dos outros, não. Então, foge de lista. Eu vou dar umas ideias aqui também no canal, mas vai na sua, vai vendo o que eu tô falando aqui, não segue, ou de vez em quando vou soltar a lista também, mas não se prende a isso, né? Pode seguir para dar uma ideia do que procurar. Então, de repente, vou dar uma olhadinha quais são os 10 melhores suspenses, né, da lista de alguém que costuma ler muito, mas não segue a risca não, gente, porque às vezes você não gosta e aí vai começar e não quero ler mesmo, não consigo. Então, assim, não, vai, relaxa, né? Pega um livrinho lá na livraria, dá uma olhadinha nas primeiras páginas, ou uma amostrinha lá da Amazon no Kindle, onde você conseguir fazer isso, e aí dá uma olhada, ai, gostei, acho que vai ser legal, tô curioso, é esse o livro, tá? Com calma. E a minha quinta, última dica maravilhosa, assim, gente, eu acho que vai dar muito certo, né? Então, por isso que eu insisto, assim, segue a dica, olha. Essa última dica é uma das que eu mais gosto. Eu mesma uso para mim. Então, eu pergunto pessoalmente para pessoas que eu conheço, que gostam de ler, amigos meus que adoram ler. Não são muitos, por isso que eu achei até legal fazer esse canal pro hábito da leitura, porque eu preciso de mais gente à minha volta lendo, gente, para me dar ideia do que ler. Mas a melhor coisa assim que eu acho é você perguntar o que você está lendo, né? Pega o amigo, amiga, colega ali do trabalho, não sei, alguém que você goste e que você acha que tem um pouco a ver com você também. Normalmente nossos amigos, colegas são pessoas que têm uma coisa parecida com a gente. Então, o que você está lendo, né? Qual o último livro que você leu? Dá uma perguntadinha ali, uma caçadinha ali das pessoas que você acha que tem aí a ver com você e dá uma olhadinha nessa folheada que eu te falei para dar das 5 primeiras páginas dá no livro que a pessoa falar. Porque normalmente aquele livro que está em um interesse ali, às vezes não tanto da mídia, mas das pessoas que a gente conhece, né, que é do nosso círculo social mesmo, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha o que eles estão gostando, né? Quem sabe não é uma leitura que te interessa também, tá? Então, comenta aqui para mim qual que, se você conseguiu escolher, qual foi o primeiro livro que você escolheu. Eu vou deixar algumas ideias de livros, mas eu não quero que vocês se prendam e eu quero saber o que vocês estão tentando ler, gente. Leram as primeiras 5 páginas? Como é que tá indo? Me dá uma ideia de como tá. Se você gostou, dá um like, tá bom?